Oi, turma. Bom dia. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Esse período de pandemia tá complicado, né? Espero que vocês estejam conseguindo colocar atividades em dia, estejam conseguindo entender o conteúdo, né? Bom, vamos dar início à nossa aula, né? Nossa aula vai ter uma parte tradicional, né? Vou explicar sobre o tema, que vai ser movimento retilíneo uniforme. E eu vou deixar para vocês um link para vocês assistirem um experimento, né? Um videozinho de um experimento. Bem curto, um vídeo bem curto mesmo. E ao final eu vou deixar uma pergunta, uma questão para vocês resolverem. E é super fácil, tá? A questão ao final. Tem super a ver aqui com o conteúdo. E se vocês prestarem bastante atenção na aula, né? Vocês vão com certeza conseguir resolver. E no final eu vou fazer resolução de exercícios com vocês. E são poucos exercícios, mas eu acho que são suficientes para vocês conseguirem responder, né? Os exercícios propostos que eu vou estar enviando para vocês resolverem, né? Que vai ser o método de avaliação de vocês. Espero que vocês consigam entender. Qualquer dúvida vocês podem parar e levantar a mão aqui, né, no Google Meet, tirar suas dúvidas para a gente estar, vocês possam estar entendendo o conteúdo. Então, a nossa aula de hoje vai ser, né, cinemática. A gente vai falar sobre o MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. E eu vou estar compartilhando a tela aqui com vocês agora. Bom, espero que todos estejam vendo. Se alguém não estiver vendo, por favor, me avise aqui. Melhor está tirando aqui. Bom, nosso tema de hoje da aula, né? Movimento retilíneo uniforme, também conhecido como MRU. E a gente vai falar primeiro sobre as características do movimento retilíneo uniforme. Vamos ver o que significa cada nome que compõe esse movimento. Bom, eu fiz os slides de forma bem reduzida, bem resumida, para que vocês possam entender. Eu vou disponibilizar para vocês por e-mail depois. Bom, movimento é basicamente a variação da posição em relação a um referencial conforme o tempo passa. No caso, movimento, por exemplo, é você estar andando, né? Seu referencial pode ser um poste, um banco, qualquer coisa. Você está andando, seu referencial é outro objeto. Conforme o tempo passa, você vai variando sua posição, certo? E ele é chamado de retilíneo, porque é em linha reta. E uniforme, porque ocorre sempre de uma única forma, de uma única maneira. Então, resumidamente, o movimento retilíneo uniforme o móvel, ele vai percorrer distâncias iguais em tempos iguais. Aí a variação da posição ela vai ser sempre a mesma. No caso, por exemplo, aí vou dar exemplo mais à frente, para vocês entenderem que está muito no início, né? Aí a gente vai falar um pouco agora sobre as características específicas do movimento retilíneo uniforme. O movimento retilíneo, como o movimento é o movimento retilíneo, a gente então vai ter uma trajetória retilínea. E aí vocês me perguntam,
que é trajetória? Trajetória é o caminho percorrido. E a trajetória ela pode ser curva ou reta, né? No caso aqui, como o movimento é retilíneo, aqui no slide anterior, é em linha reta, então a trajetória ela é em linha reta, por isso a trajetória é retilínea também. Como o movimento é retilíneo, nós temos uma trajetória retilínea e, consequentemente, a gente tem uma aceleração centrípeta igual a zero. E aí, se vocês me perguntarem, professor, o que é aceleração centrípeta? É a aceleração que é responsável pela medida da variação na direção do vetor velocidade. Certo? E a aceleração centrípeta, ela só é diferente de zero quando a gente está numa trajetória curva, certo? No movimento curvo, que não é o caso aqui, a gente está num movimento retilíneo uniforme, em linha reta. Espero que esteja ficando claro para vocês. E aí, no movimento retilíneo uniforme, outra característica específica é que a velocidade, o módulo da velocidade, é constante, não varia. Se eu estou percorrendo distâncias iguais em tempos iguais, então não tem variação da velocidade. E por isso não temos uma aceleração tangencial. O que é aceleração tangencial? A aceleração tangencial é a aceleração responsável pela variação do módulo da velocidade. Então, se eu não tenho a variação do módulo, se o módulo da velocidade é constante, então a gente não tem uma variação. Se a velocidade é constante, ela não muda. E por isso nós não temos aceleração tangencial. Uma coisa importante que vocês precisam saber e lembrar é que a aceleração tangencial, ela segue sempre o módulo da velocidade, vetor velocidade. Ela pode estar na mesma direção e sentido, pode estar no mesmo sentido que a velocidade ou não, pode estar contrária também. Em resumo, então, né, até agora a gente sabe que o movimento retilíneo uniforme, ele é o único movimento que possui um módulo da velocidade constante e a aceleração igual a zero. Por que a aceleração é igual a zero? Então, a aceleração total, ela é dada pela soma da aceleração centrípeta, que é igual a zero nesse caso, e a aceleração tangencial, que também é igual a zero. Então, se a aceleração centrípeta é a aceleração, se a aceleração total, desculpe, se a aceleração total é a aceleração centrípeta mais a aceleração tangencial, as duas são iguais a zero, então a aceleração total, né, do movimento é igual a zero, certo? E aí agora a gente vai falar, né? A gente falou um pouco sobre, explicou, mas agora vamos para a parte assim mais importante para as pessoas da física. Eu espero que vocês tenham compreendido para a gente. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, levanta a mão, tá? Tem o áudio e fala comigo. Agora a gente vai para a equação do movimento retilíneo uniforme. Bom, desculpa, gente, estou um pouco falhando aqui rapaz. Já que nós temos o módulo da velocidade constante, isso significa que a velocidade vai ser sempre a mesma. Então, a gente pode afirmar que a velocidade média é igual à velocidade, que também é igual à velocidade instantânea. Né? Então, a velocidade média, a gente sabe que ela é dada pela variação do espaço, dividida pela variação do tempo. Né? Como a velocidade média é igual à velocidade, a gente iguala isso tudo. Então, vamos levar em conta a velocidade. A velocidade, se a gente for abrir essa fórmula aqui de cima, essa fórmula, a variação da posição, ela é a posição final menos a posição inicial. E a variação do tempo é o tempo final menos o tempo inicial. A gente passa esses tempos
como ele está dividindo, ele vai passar multiplicando, né? Então, tá aqui, multiplicando, iguala, né? As posições. E a gente faz a multiplicação, né? O chuveirinho, o famoso chuveirinho aqui, chega a isso, e a gente define aqui, a gente coloca, diz que o tempo inicial do movimento é 0. O momento em que ele começa a marcar no cronômetro, ele dá início ao movimento dele, é um tempo igual a 0. E aí, como esse tempo é igual a 0, a velocidade de qualquer número vezes 0, né, é 0. Então, sobra apenas a velocidade vezes o tempo, que é igual à posição final menos a posição inicial. Reescrevendo essa função, né, fica assim. E a gente tem, então, a função horária da posição. Esse S é a posição final, esse S é a posição inicial, mais a velocidade multiplicada pelo tempo. Então, essa é a função horária da posição, tá, galera? Lembrem aí que a gente vai precisar para usar para resolver a questão do experimento, que eu vou passar o link para vocês, e para resolver os exercícios mais à frente. Então, se V vezes T, né, que está aqui, antes de eu reescrever a função, se V vezes T é igual a S menos S inicial, a gente pode dizer que a variação do espaço é igual a VT. Então, aqui a fórmula aqui está aberta, né? E eu só transformei novamente em variação mesmo, na variação. Então, a gente pode dizer que a variação da posição é igual à velocidade vezes o tempo, e essa velocidade vezes o tempo é igual à distância, porque a variação da posição é uma posição final menos a inicial. Isso quer dizer que eu estou percorrendo uma distância. E aí a gente chega nessa fórmula, que D é igual a VT. Vamos chamar de Deus vê tudo para vocês conseguirem fixar na mente de vocês. É mais fácil para lembrar fórmulas, a gente associa a frases, coisas que chamam a nossa atenção, né? Então, velocidade vezes o tempo é a distância percorrida pelo móvel desde o início do movimento. Lembrando que vale lembrar, né, para caso vocês não lembrassem, que a variação do espaço é a posição final menos a posição inicial. Certo? Bom, o MRU ele pode ser dividido em movimento progressivo e em movimento regressivo, ou também ele pode ser chamado de movimento retrógrado. O movimento progressivo, ele tem esse nome porque, como o nome já diz, né? Progressivo tende a crescer, a aumentar, progredir. É um movimento o movimento desse móvel ele será classificado como progressivo se a sua velocidade estiver no mesmo sentido do crescimento dos valores das posições. O que isso quer dizer? Quer dizer, basicamente, que o movimento vai ser progressivo quando a velocidade for positiva. Então, quando a gente vê essa função posição, a função horária da posição, e a gente encontrar aqui esse maisinho ao lado da velocidade, a gente já pode saber que essa é uma função cujo movimento é progressivo. E aqui é o gráfico, né, da função horária da posição. Quando o movimento for progressivo, essa reta tende a crescer. E no movimento retrógrado ou regressivo, né, é justamente o oposto. Ele será considerado assim quando a velocidade estiver no sentido oposto ao crescimento das posições, ou seja, quando a velocidade ela for negativa. Então, aqui na fórmula dá para a gente ver, se estiver acompanhando o sinal de negativo junto à velocidade, então a gente já pode ter certeza que o movimento ele é um movimento regressivo ou também chamado retrógrado. E quando esse movimento ele é retrógrado ou regressivo, a função ela tende a decrescer, o vetor tende a decrescer, certo?
Então, quando o movimento for progressivo, é quando a velocidade é positiva. E quando o movimento for regressivo, a velocidade é negativa. Agora vamos falar sobre o encontro entre dois móveis. Vamos falar. Eu fiz um desenho que desenhar o máximo possível, né? Vamos ver. Então, a gente tem dois objetos, o objeto A e o objeto B, e cada objeto possui uma velocidade. Eu chamei a velocidade do objeto A de VA e a velocidade do objeto B de VB. A gente consegue ver que eles estão indo ao encontro um do outro, certo? Então, eu posso dizer que a posição em A, a posição em que A vai encontrar B, né? Ela é a mesma posição e é o mesmo tempo. Então, eles vão se encontrar na mesma posição e ao mesmo tempo. Então, por isso, a gente pode igualar a posição final de A e a posição final de B. E a gente vai abrir essa fórmula, como a gente viu ali no slide anterior, né? A função horária é a posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. A gente iguala essas duas funções, né? E vale lembrar, gente, que vocês perceberam que a distância aqui é de 100 metros, certo? Eu posso, por convenção, dizer que a posição inicial do A é 0 e a posição inicial do B é 100. Mas o que eu não posso fazer? Eu não posso dizer que a posição inicial de A é 100 e a posição inicial de B é 0. Por quê? A gente não definiu aqui que o ponto de origem é 0 e daqui para a direita são valores positivos, então a gente tem que manter essa convenção aqui também. Então, do ponto de origem, o ponto 0, para a direita é positivo. Eu não posso fazer o contrário, por convenção, tá? Senão não vai dar certo. Então, ponto é que eles vão se encontrar na mesma posição e ao mesmo tempo. E isso no movimento retilíneo uniforme, né? Agora vamos falar um pouco sobre velocidade relativa. A velocidade relativa, ela é a velocidade de um móvel em relação ao outro móvel. Prestem bastante atenção. É a velocidade de um móvel em relação a outro móvel. E essa velocidade relativa, ela leva em conta o movimento que cada um tem em relação a um referencial. E esse referencial, ele é em comum para os dois móveis, certo? Um referencial é válido para os dois móveis. E aí eu desenhei, né? Achei um desenho também, mas dá para entender, eu acho. Temos 3 ocasiões em que pode ocorrer a velocidade relativa aqui, né? Temos quando estão no mesmo sentido. A gente está vendo que VA, a velocidade de A está indo para a direita e a velocidade de B também está indo para a direita, ou seja, eles estão indo no mesmo sentido. Então, a gente pode dizer que a velocidade relativa deles é a velocidade em A menos a velocidade em B, porque eles estão indo no mesmo sentido. E em módulo, né, quando a gente coloca isso em módulo, vai ser a velocidade A menos a velocidade em B. Outra forma, né, quando eles estão em sentidos contrários. A gente está vendo que eles estão indo ao encontro um do outro, certo? Então, a gente diz que a velocidade relativa deles é VA menos VB também. Mas aí, a gente está percebendo que, vamos supor que aqui entre os dois objetos aqui, nos sentidos contrários, bem no centro é o ponto de origem 0, 0, que é como a gente viu no plano cartesiano que eu mostrei para vocês, certo? E aí, então, desse ponto de origem para a direita, os valores são positivos, certo? E desse ponto de origem para a esquerda são negativos. Então, como o VB está diminuindo, a velocidade de B está diminuindo, quando eu for ver aqui, vai ter um jogo de sinais, vai ser menos VB. E por isso, em módulo,
vai ficar a velocidade relativa é igual à velocidade em A mais, né, a velocidade em B. Fica atento aos sinais, né? Quando quando eles vão se encontrar, né? A gente viu ali nos slides anteriores, Deus vê tudo. Agora a gente está vendo Deus vê tudo relativo. A mesma fórmula, só que para velocidades relativas. Então a gente usa a distância relativa, uma velocidade relativa e uma variação do tempo de encontro para resolver, para chegar a essa solução. Então, em resumo, quando que eu vou subtrair os valores, né, das velocidades? Eu vou subtrair quando os dois móveis, os dois objetos estiverem no mesmo sentido. E quando eles estiverem em sentidos opostos, a gente soma as velocidades. E aí, agora nós vamos falar um pouquinho sobre a velocidade resultante. Bom, gente, a velocidade resultante, vale lembrar que ela não é a mesma coisa que a velocidade relativa, certo? Não é. Então, vamos ver a diferença delas duas. A diferença delas duas é, na velocidade relativa, nós temos dois móveis, e cada um desses móveis, eles têm uma velocidade em relação ao referencial que eles têm em comum, certo? A gente acabou de falar isso. Só que na velocidade resultante, a gente tem um móvel que está em movimento dentro de outro móvel que também está em movimento, certo? Então, eles não têm esse referencial em comum. Ele está em movimento dentro de outro móvel, de outro objeto que também está em movimento. Um exemplo disso é um caminhão se movendo, né? O caminhão está se movendo, ou seja, um móvel em movimento, o caminhão se movendo, e uma pessoa se movendo dentro do caminhão, com a velocidade em relação ao caminhão. Então, a gente tem um objeto que está se movendo dentro de outro objeto que também está se movendo. Certo? Entenderam? Alguma dúvida, pessoal? Por favor, não se sintam acanhados, não. Se tiverem dúvidas, pode perguntar que a gente tenta explicar de novo. Então, a gente tem três ocasiões para a velocidade resultante aqui, né? No slide. Quando o barco está descendo o rio, né? Eu tenho a velocidade do barco e a velocidade da correnteza, né? Da correnteza. A velocidade resultante vai ser a soma dos dois, porque os dois estão indo para no sentido positivo, né? E o barco subindo o rio, que é quando eles estão indo em sentidos opostos, né? E aí, no caso, a velocidade resultante vai ser a subtração dos dois, de VB e VC. E quando o barco está atravessando o rio, né? Que a gente vai usar a fórmula de Pitágoras, eleva tudo ao quadrado, né? Aqui, a gente vai agora resolver alguns exercícios, né? E eu vou deixar o link do experimento já no chat para vocês estarem resolvendo a questão, assistindo o vídeo, né, do experimento, que é bem curto mesmo, e resolvendo as questões, galera. Galera, vocês têm alguma dúvida? Se vocês tiverem, por favor, me fala agora, que a gente vai começar a resolução de exercícios para ficar voltando, né? Mais complicado. Não, né? Então, vamos lá. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Vou entender que sim, né? Ninguém dizer que não, que eu vou entender que sim. Então, vamos para a primeira questão. Um ônibus avança com o movimento retilíneo uniforme a 72 km por hora. Determine o tempo que ele leva para avançar 200 metros. Bom, o primeiro passo é a gente anotar os dados. Quando você não entende a questão, você não entende o que ela está entendendo, o primeiro passo é sempre anotar os dados que a questão está dando, para você não ficar confuso, sabe? A gente sabe que a velocidade é 72 km por hora, não está na
na unidade comum, que a gente vê velocidade em metros por segundo, né? Mas isso não é um problema, a gente vai resolver isso. E a distância, né? Que é de 200 metros, a gente não tem um tempo, ele não deu um tempo no enunciado da questão. Certo? A gente está vendo que a distância, ela normalmente, né? No sistema internacional, ela é em metros, mas ela também pode estar em quilômetros. A velocidade, ela pode estar, o normal em metros por segundo, é o mais comum, o do sistema internacional, mas também pode estar em quilômetros por hora. E o tempo que é em segundo, ou pode estar em horas também. Então, a gente já anotou, primeiramente, os dados, e agora a gente vai para o segundo passo, que é converter as unidades. Vamos fazer uma regrinha básica aqui, né? Regrinha de 3. 72 km a velocidade. 1 km equivale a 1000 metros. Então, tá aqui. Tirei esse quilômetro e no lugar do km eu coloquei 1000 metros, que é o valor dele, né? E 1 hora, né? Que como tá em hora, a gente tem que transformar para segundos. Para ficar em metros por segundo. 1 hora, a gente tem 60 segundos vezes 60 minutos, que é igual a 3.600 segundos. Certo? Multiplica aqui cruzadinho, 72 vezes... Não multiplica cruzadinho, desculpa. 72 vezes 1.000, vai dar quanto? Dividido por 3.600. Fazendo aqui a multiplicação, cortei zeros com zeros, né? Dividi, cheguei ao resultado de 20 metros por segundo. Então, a velocidade, que era 72 km por hora, eu converti e descobri que ela é, na verdade, 20 metros por segundo, para combinar com a distância ali, que também está em metros, né? Então, agora o que falta? Falta só resolver a questão. A gente já tem, de acordo com o sistema de unidade de medida, em metros por segundo, em metros. É só descobrir qual é o tempo, né? Vamos deduzir aqui. A gente viu nos slides anteriores que a distância ela é igual à variação da posição, que é igual à posição final menos posição inicial, que é igual à velocidade vezes o tempo. Então, a gente diz que a distância é igual a VT. Lembra? Deus vê tudo. Então, a gente isola o que a gente quer encontrar, né? Que é o tempo, que é o único que falta, e substitui os valores. Distância, 200 metros, e a velocidade que a gente acabou de encontrar, 20 metros por segundo. Cortando zeros, né? Fica 20 dividido para 2, que é 10. A gente tem aqui, vamos ver a análise dimensional. A gente tem um M dividido por o metro dividido por metros por segundo. Como está a divisão, a gente mantém o primeiro termo, que é o M, né? E inverte o outro termo, que era metro dividido por segundo, vai ficar segundo dividido por metro. A gente pode estar cancelando o M com M, né? Como um está dividindo e o outro multiplicando, vai sobrar só o S de segundos, certo? Alguma dúvida, pessoal? Não? Então, vamos para a próxima questão. Agora a questão 2. Galera, vou só... Um minuto, peraí. Daniel e Sabrina se movem de forma retilínea e uniforme e vão ao encontro um do outro. Calcule o tempo que eles gastam para se encontrar, levando em conta os dados abaixo. Bom, o primeiro passo, né, vai ser... Vamos prestar atenção no que o enunciado diz. Perdão. O enunciado diz que eles estão em movimento retilíneo uniforme e estão indo ao encontro um do outro. Então, vou chamar de SD a posição final do Daniel e SS a posição
final da Sabrina. Vamos abrir as fórmulas, né? Vamos adicionar, colocar aqui a função horária da posição. A posição final do Daniel é igual à posição inicial do Daniel mais a velocidade do Daniel vezes o tempo, que é o que está em vermelho que a gente vai descobrir. Que é igual à posição inicial da Sabrina, põe aqui, mais a velocidade da Sabrina vezes o tempo. A gente vai substituir os valores. Bom, ele deu os dados aqui, né? Então é fácil substituir. Diz que a posição inicial do Daniel é 0, então a gente tem a posição, vou substituir por 0. E me disse que a velocidade do Daniel é 10 metros por segundo, então eu substituí. O que ficou sem substituição é só o tempo. E aí ele me disse também, o enunciado me disse, que a posição inicial da Sabrina é 300 metros. E que o tempo, a velocidade dela é 5 metros por segundo. Mas aí por que, professora, que a senhora colocou um menos aí, então? Coloquei o menos porque a questão disse que eles estão indo ao encontro um do outro. Vocês lembram que deixa eu botar aqui no slide para vocês verem. Que eu disse bem que quando tende a vir da direita para a esquerda, esse valor é negativo, certo? Então, por isso, eu usei o menos junto com o 5, né? E aí eu coloquei as unidades de medida para ficar mais organizadinho, mais bonitinho, né? E aí eu fiz o quê? Como aqui já tinha o zero, só deixei o 10 metros por segundo. Fiz o jogo de sinais mais com menos menos. Depois eu passei o menos 5 metros por segundo multiplicado com o tempo, somando para o outro lado, né? Se está negativo de um lado, vai para o outro, vai positivo. Igualei ao que sobrou, que foram os 300 metros. E aí, por fim, eu isolei o tempo, somei 10 metros por segundo T mais 5 metros por segundo T, que deu 15 metros por segundo T, e passei ele dividindo. Então, ficou 300 metros dividido por 15 metros por segundo. Certo? Meu Deus, que erro aqui. Segundos. E aí eu dividi. Dividido eu cheguei a 20 segundos. Tempo é em segundos, gente. Foi um erro aqui bem bobo. 20 segundos. Certo? Fazendo análise dimensional, eu tenho 1 metro dividindo por metro, que está dividindo por segundo. Então, eu pego e mantenho os 300M e o M, e eu inverto a segunda, que em vez de ser metros por segundo, fica segundos por metro. Cancelo metro com metro, sobra apenas os segundos. Certo? Então, de forma simples, o que eu fiz aqui, gente? Eu apenas igualei, né? Porque se eles estão indo de encontro um ao outro, isso significa que eles vão se encontrar na mesma posição e ao mesmo tempo, certo? Estou repetindo as coisas aqui, porque acho que é mais simples para vocês, mais fácil para vocês ficarem fixando, né, na mente. Espero que vocês estejam realmente entendendo o conteúdo, tá? Porque os exercícios propostos estão, assim, desse nível um pouquinho mais elevado, tá? Para ver se vocês entenderam o conteúdo. E aí nós vamos para a terceira e última questão. A função horária da posição de uma partícula que se move em um movimento retilíneo uniforme é dada por posição final é igual a 12 menos 3t. Determine a posição inicial da partícula, B, a velocidade, C, a posição em t igual a 5 segundos e D, o tempo que a partícula leva para chegar na origem da trajetória. Bom, primeiro passo que vai definir todas as outras respostas, né? Vai definir se eu vou errar ou acertar todas as alternativas A, B, C e D. Comparar
a equação, a função que ele me deu no enunciado, com a função horária da posição. A função horária da posição me diz que a posição final é igual à posição inicial mais a velocidade multiplicada pelo tempo. E a função que ele me deu no enunciado, né, é que a posição final é igual a 12 menos 3t. Então, se a gente comparar essas duas equações, a gente consegue resolver a letra A e a letra B já. Vamos ver, a letra A. Determine a posição inicial da partícula. A gente está vendo aqui que a posição inicial é SI, né? Qual é o valor que equivale a SI aqui? 12 metros, né? 12 metros porque posição, deslocamento é dado em metros. Posição, deslocamento é dado em metros, certo? Por isso 12 metros. E aí, a letra B me pede a velocidade. Velocidade que eu V, certo? A velocidade, aqui na equação, ela está mais VT. E aqui, professora, por que está menos 3T? Lembram que eu falei lá? Vou voltar de novo, que é bom para vocês fixarem. Que quando parte do ponto de origem para a direita é positivo, quando parte do ponto de origem para a esquerda é negativo. E quando um valor vem da direita para a esquerda, ele é negativo. A gente usa o sinal de negativo, certo? Então, professora, por que a senhora está usando negativo aqui, menos? Exatamente porque a equação me diz que a velocidade é menos 3, certo? Não tem como a gente ter um tempo negativo aqui, né? Então, a gente diz que o sinal que acompanha a velocidade tem que ser mantido aqui. E aí, a unidade de medida da velocidade é metros por segundo. Então, a resposta da letra B. Determine a velocidade é menos 3 metros por segundo. E a letra C me pede a posição quando o tempo é igual a 5 segundos. Então, a gente vai fazer o quê? Basicamente, pegar a equação que ele deu, a função que ele deu, posição final igual a 12 menos 3t, e no lugar do t, substituir pelo número 5, certo? Então, vai ficar 12 menos. Primeiro, a gente resolve o que aqui, galera? Primeiro o quê? Divisão, multiplicação, soma, subtração. O que vem antes? Isso, multiplicação. Então, vamos resolver primeiro. 3 vezes 5, 15. Então, vai ficar 12 menos 15, menos 3. Então, a posição, quando o tempo está em 5 segundos, é menos 3 metros. Isso significa o quê? Esse menos significa o quê, professor? Significa que ele está desse lado do sistema de coordenadas. Só isso. Lado negativo do sistema de coordenadas. Então, o que a gente pode tirar aqui conclusão? Se a posição final do móvel, do objeto, seja lá o que for negativa, a gente sabe que esse movimento é regressivo ou retrógrado. O que é movimento regressivo ou retrógrado? É quando a velocidade tende a diminuir, certo? A gente vê aqui, comparando, né? Que a posição inicial dele foi 12 metros. E depois de 5 segundos, ele estava com menos 3 metros. Então, ele reduziu muito a velocidade dele. Reduziu muito a posição dele, certo? Diminuiu a posição. Agora, vamos para a letra D. O tempo que a partícula leva para chegar na origem da trajetória. Gente, qual é o ponto de origem? Vocês lembram? Eu expliquei lá em cima no slide, lá nos slides anteriores. Eu disse que o ponto de origem é o ponto 0, 0. O que é o ponto 0, 0? É o ponto em que x é igual a 0 e y é igual a 0.
certo? Então, aqui ele perguntou o tempo que a partícula leva para chegar na origem da trajetória. Então, a origem, para chegar, ele está indo em direção à origem. Então, eu tenho que igualar, né, isso a zero. Então, eu tenho que dizer que a posição final, ela é zero, que é o ponto de origem, né? Então, a gente coloca que zero, né, que é a posição final, é igual a 12 menos 3t. Então, o que a gente vai encontrar aqui? O tempo. A gente passa o 12 que está positivo para a esquerda, subtraindo. Faz a multiplicação de sinais, né? Menos. Se de um lado está menos e do outro está menos, podemos dizer que os dois lados são mais. Que se multiplicar por menos 1, dá 12 e 3t. E aí a gente isola o t, né? Reescrevi, só troquei os lados, mas não mudei sinal nem nada aqui. Peguei o 12 e dividi por 3. Então, eu descobri que o tempo que ele leva para chegar na origem do ponto zero, né? Na posição zero, é 4 segundos, certo? Vocês entenderam as questões que eu resolvi aqui, que eu expliquei para vocês aqui? Eu espero que vocês tenham entendido, certo? Então, eu vou deixar aqui no Google Meet mesmo o link e também vou mandar no e-mail, né? Junto com esse slide, para vocês revisarem, né? Tá bem resumidinho, bem explicadinho, para vocês revisarem e resolverem os exercícios propostos. Vamos recapitular? Movimento retilíneo uniforme. Movimento é a variação da posição em relação a um referencial conforme o tempo passa. Ele é retilíneo porque ele anda em linha reta e é uniforme porque é de uma única maneira. No movimento retilíneo, a trajetória é reta, retilínea, por isso não tem aceleração centrípeta, ou seja, a aceleração centrípeta é igual a zero, e também a aceleração tangencial é igual a zero. Então, a gente conclui que a aceleração total desse movimento é zero, não temos aceleração. Quando que a gente tem uma aceleração, professora? A gente tem uma aceleração quando a gente tem uma variação da velocidade, certo? E aqui, nesse caso, o movimento retilíneo uniforme, a variação da velocidade não existe. A gente tem uma velocidade constante, certo? Resumindo, o movimento retilíneo uniforme é o único movimento que possui módulo da velocidade constante e aceleração igual a zero. A equação da posição, né? Equação da posição ou função horária da posição é a posição final igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Posição, deslocamento, dado em metro. Velocidade, dado em metros por segundo. E tempo, dado em segundos. Pode acontecer da posição tá em quilômetros, né? Como tá aqui no slide. Ok? Pode acontecer da posição tá em quilômetros, da distância tá em quilômetros, da velocidade tá em quilômetros por hora, do tempo tá em horas. A gente só faz a conversão, né? É importante aprender a fazer conversão. Vocês podem até estar pesquisando, se aprofundando se vocês tiverem ficado com alguma dúvida ou quiserem revisar depois, certo? E que mais? A equação é essa. Tem encontro entre dois móveis, né? Que quando eles se encontram na mesma posição e no mesmo tempo. Temos a velocidade relativa, que ocorre quando temos a velocidade de um móvel em relação a outro, que tem um referencial em comum, né? E a velocidade resultante, que é diferente da velocidade relativa. Nela, na velocidade resultante, nós temos um móvel que está em movimento dentro de outro móvel que também está em movimento. Né? Demos os exemplos e resolvemos os exercícios, certo? Gostaria que todos respondessem, né, o formulário de presença. Vou voltar aqui para ver se tem algum comentário. Não tem. E a pergunta que eu devo deixar para vocês responderem lá depois do experimento é: qual é a equação horária dos dois objetos? Bem facinho, gente, porque eu expliquei aqui, frisei, bati na mesma tecla, como que a gente encontra, né? Qual é a função, qual a fórmula que a gente usa para encontrar. E lá no vídeo eles vão dar uma tabela, né, com os valores das posições,
Então, vai ser fácil de vocês encontrarem. Aí, uma dica é, sempre usem a posição final como zero para encontrarem a equação. É mais fácil encontrar a equação. Ou a posição inicial como zero. Tanto faz. Tá? Então, é isso. Fiquem com Deus. Uma ótima semana a todos vocês, certo? Não esqueçam de estudar, gente. Não esqueçam de estudar. Revisar o conteúdo se vocês não tiverem entendido. Eu espero que eu tenha explicado bem. Eu expliquei o máximo que eu pude. Minha garganta tá no final, que nas últimas. Então, até a próxima, gente, tá? Fiquem com Deus. Podem. Vou sair aqui da sala.